Quando o eletricista tem um valor ali, honestidade, pronto, quando aparece isso aí, pra ele aparece já um não óbvio. Vou justificar o porquê, né? Eu vou falar, ó, não dá porque, só pra você ter uma ideia, 30% significa a minha margem de lucro da empresa. Seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você, eletricista, se transformar no eletricista fora do padrão. Um verdadeiro eletricista classe A. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. E eu me chamo Gabriel, analista de marketing aqui da Sala da Elétrica. E no podcast de hoje nós vamos falar sobre como você vai fazer para não atender o seu cliente. Como assim, né? Estranho. Ainda mais porque essa arte de dizer não, a gente tá fazendo esse podcast justamente para ele atrair mais cliente. Exato. E aí eu falo que ele não vai atrair mais cliente, né? Fica difícil, estranho, né? Mas, na verdade, é o seguinte, né? O tema do nosso podcast de hoje é a arte de dizer não. Como demitir os seus clientes de forma inteligente. Eu acho que esse é um título muito bom para ele até. E aí é o seguinte, né? Eu quero trazer aqui uma reflexão a respeito de quais são os momentos que você deve, por obrigação, dizer não aos seus clientes, porque quando você fala não para o seu cliente, pode ser que você esteja falando sim para outros clientes, e não para o seu cliente pode significar honrar ali a sua palavra, honrar o seu profissionalismo, e eu quero trazer esse contexto para esse nosso podcast de hoje, certo, Gabriel? Certíssimo. E é uma tarefa bem difícil para o eletricista, até porque é muito tentador dizer sim para o cliente. Sim. Ainda mais quando você vê que, tipo, nossa, tá faltando alguns clientes, preciso de mais clientes, vou aceitar o primeiro que aparecer. Ou até mesmo, tipo, a gente fala tanto, para atrair mais clientes, aí o eletricista olha e, tipo, como assim? Vou ter que dizer não para atrair mais clientes. É estranho, né? É estranho. Cara, Mas... sabe o Joel J? Sei. Joel J, você deve conhecer, se você não conhece, é um treinador de performance. Ele tem vários programas e várias empresas, e eu conheci ele pessoalmente em 2019, lá em Florianópolis, num evento que ele participou, e eu estava lá. E aí ele tem uma frase que eu acho, cara, eu não sei se vou falar direitinho a frase dele, né? Mas é muito, muito perspicaz. Ele fala assim, ó: se o sim não for óbvio, é não. Sim. Né? Então assim, ó, alguém te pede, ou você tem que dar uma resposta para alguém. Se não for óbvio que é sim, então é não. Porque não existe meio termo. Sim. É difícil falar não. É bem difícil falar não, né? Então, quando um parente chega e te pede o dinheiro emprestado, se você tiver o dinheiro, é difícil falar não, cara. Né? Então, mas assim, se não for um sim óbvio, é não. Ponto. E é esse contexto que eu quero trazer. Porque para você também vai ter que ser assim. O eletricista, ele precisa atender os clientes, vender, mas sempre com o sim óbvio para poder dizer sim de fato. Sim. Ok? Ok. Bora começar então? Bora começar. Beleza. Minha primeira pergunta, Everton. Por que dizer esse não é tão importante para o eletricista? Porque é difícil, mas se ele entender que é importante, vai se tornar menos difícil. Legal. Não vai ser fácil ainda, mas vai ser menos. Legal. Vamos lá. Quando você fala não para um cliente, pode ser que você esteja dizendo sim para outro cliente, certo? Certo. A gente começou falando sobre isso. Dizer não para um cliente significa... dizer não para um cliente que não te valoriza é dizer sim para um que vai te valorizar. Perfeito. Porque você vai treinando a sua comunicação, você vai treinando o seu cérebro para que você consiga se relacionar com as pessoas, e aquela comunicação que você utiliza para vender, você vai utilizar para aquele que está te valorizando e para aquele que não está te valorizando. Quando você começa a moldar o seu relacionamento, a sua venda, a forma com a qual você conversa com o seu cliente, e você traz para dentro desse molde ali, dessa sua comunicação, essa clareza a respeito do que é que você aceita, o que você não aceita, você começa a treinar o que você tem que fazer ou falar para vender de fato. E é importante você dizer não, porque o não, ele significa assim, ó, bom, não aceito por alguns motivos. Por quê? Por exemplo, não é justo para mim, não é certo, ou eu não concordo. Então tem muito a ver com o posicionamento, tem muito a ver com o que você de fato se comprometeu a fazer profissionalmente.
tem muito a ver com a sua postura profissional. Então, vamos supor, você atendeu um condomínio e aí o síndico... Eu não estou fazendo julgamento aqui de certo e errado, tá? Tô dando um exemplo. Sim. Mas você atendeu o condomínio e aí o síndico falou assim, olha, legal, você vai fazer aí o orçamento. Faz o seguinte, quanto vai dar o orçamento aí mesmo? Eu vi que seu orçamento tá aqui, deu 10 mil reais. Coloca 12 mil e depois você transfere esses 2 mil reais pra mim. E aí? Corrupção. Não é corrupção? Exato. Né? Ah, vai tomar... Não quero fazer juízo de valor aqui nenhum. Se você já fez, se você faz, se não faz. Porque é diferente, por exemplo, você comissionar alguém por uma indicação do que você ser corrupto. Exato. É aquela história, né? Se eu não puder contar pra ninguém, provavelmente eu não posso fazer. Sim. E a gente já tem até um podcast falando sobre isso. Exatamente, é verdade. É verdade. Eu acho que esse exemplo aí reviveu pra mim realmente esse podcast. Não lembro qual era o tema do podcast. Era exatamente isso mesmo. É? Legal. Então, o que acontece? Se eu não posso contar pra ninguém, provavelmente eu não posso fazer, pô. É diferente de você pegar e fazer o seguinte, o arquiteto pegou e me indicou. Sim. E aí ele me indica, mas na verdade ele não me indica, ele me subcontrata praticamente, porque aí ele vende o meu serviço, ele pede meu orçamento, deu 10 mil. Ele repassa pro meu cliente por 14, e aí ele subcontratou e... Cara, o cliente sabe que o arquiteto ganha em cima do material, que ele ganha em cima dos outros prestadores, e tá tudo bem. Ele foi contratado para isso. É diferente de você chegar e falar, cobra a mais, você vai receber, depois você me devolve esse dinheiro na minha conta. Tem alguma coisa errada, não tem? Tem. Então assim, é importante você saber dizer não, porque no momento em que você fala não, você está falando sim para os seus valores, para os seus princípios e para o seu profissionalismo, concorda? Exato, concordo plenamente. Principalmente quando o eletricista tem um valor ali, honestidade, pronto, quando aparece isso aí, para ele aparece já um não óbvio. É isso aí, é isso aí. É o contrário, você falou o sim óbvio, eu falei, nesse caso é o não óbvio. É isso aí. Pra mim, eu também tenho esse valor honestidade, apareceu isso aí, não óbvio, assim, na lata. Preciso nem pensar, será que eu vou... Não. Não tem esse meio termo, né? Exato. Não tem sim morno, né? É sim ou não. Exato. Se não é um não óbvio ou um sim óbvio, sei lá, aí é não, certeza, né? É isso aí, cara. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. E como é que a gente identifica quando que precisamos falar não? Acho que a gente já trabalhou aqui algumas coisas, né? Um deles é quando bate um dos seus valores. Nesse caso, a gente deu o exemplo da honestidade. Mas tem outros, no caso, se o orçamento está abaixo do que você realmente precisa. Você calculou lá a sua precificação, deu certinho. Você colocou lá salário, o tempo de serviço, colocou os seus custos e... Salário, custos e lucro da empresa. E o seu tempo de serviço ali. Calculou certinho, passou pro cliente. O cliente pediu 20% de desconto. E aí, você vai tirar 20% do seu salário, do seu lucro ou dos seus custos? Ainda mais quando você não coloca material envolvido, né? Quando você não é responsável pelo material. Porque quando você é responsável pelo material, tem um podcast falando sobre isso, mas aí você consegue, na verdade, ganhar uma margem em cima do material. Então, se você não tem o material no processo, e aí você tem a sua precificação, e a sua precificação já está apertada, e é isso que o Gabriel falou, tem toda uma mecânica de como fazer a precificação. Tem um podcast falando sobre precificação também. Sim. E se você não conhece o aplicativo Orçamento Incontestável, ele tem uma calculadora de precificação lá dentro para você, tá? É só ir no orçamentoincontestável.com, tem um QR Code aqui na tela e também tem um link na descrição, tá bom? Sim. Aí o que acontece? É isso que você falou, Gabriel. Eu preciso entender que é o seguinte, como é que eu sei quando dizer não? Eu sei quando aquela proposta que me fizeram, ela vai estar em desacordo com o que eu acredito, não vai ser viável para mim financeiramente, ou vai me propor fazer algo errado que eu não concordo de fazer. Aí eu sou obrigado a dizer não. Sim. Né? Ou até mesmo colocar a vida do seu cliente em risco, fazendo uma instalação elétrica, um gato, por exemplo. Exatamente.
Com certeza. Ou o gato pode até que, se o eletricista que fez o gato lá for profissional, pode até ser que não vai colocar a vida do cliente em risco. Mas é aquela história, né? Você faria uma instalação para um cliente que te pediu para fazer um gato, ou seja, roubar energia elétrica? Se você topou, você está roubando junto com ele. Exato, é forte isso. É forte, mas é real, né? Se a gente fosse ir ao pé da letra mesmo, a gente entende que o eletricista, ele é responsável, ele pode ser considerado responsável, quando a gente fala, judicialmente falando, né, pelas intervenções que são feitas dentro de uma instalação. Sim. Então, ele pode responder criminalmente. Se for provado ali que foi você que fez aquele gato, que você que causou aquele problema ou algo parecido, e alguém bater na sua porta lá, ó, você pode responder juridicamente, judicialmente, criminalmente a respeito daquela intervenção. Sim. Então, principalmente quando saiu lá no relatório que o incêndio foi de origem elétrica. Principalmente quando... Exatamente. Por exemplo, olha só, em 2017, eu recebi aqui na sala da elétrica o pessoal de marketing da Schneider Electric, mas eu recebi os franceses, né? Então eles eram heads globais lá da parte de marketing, e eles vieram visitar a sala da elétrica porque a gente tinha sido um case de sucesso lá na França. Aí eles pediram pra gente trazer alguns eletricistas aqui na sala da elétrica para eles entrevistarem. Eles queriam saber qual que era a diferença do eletricista brasileiro e do eletricista francês. Nesse dia, eu trouxe 5 eletricistas, era para ser 6, mas não faltou, mas eu trouxe 5 eletricistas aqui na sala da elétrica e os franceses fizeram um monte de pergunta, tal, e tudo mais. Moral da história é que no final daquele dia, eu me comprometi a perguntar uma coisa pros franceses, né? Que é, pô, agora que você sabe qual que é a diferença, me fala qual que é a diferença, né? E aí, dentre várias coisas que eles falaram, teve uma que foi muito importante, que foi, não tem diferença nenhuma? Como assim, Arthur? Não tem diferença nenhuma. Porque a gente trouxe os profissionais qualificados e lá também os eletricistas são qualificados. Sim. A diferença lá é como a sociedade enxerga o eletricista. Lá, a sociedade não contrata uma pessoa que não seja eletricista, pô. Sacou? Saquei. Só que tem um detalhe. Por que eu tô contando essa história? Porque o eletricista lá, ele responde pela instalação. Sim. Se acontecer algum problema, ele vai responder por aquela instalação. Tecnicamente, criminalmente, se der um problema muito sério. Sim. Então ele responde. E por isso ali o valor percebido é maior, ele cobra muito mais alto. Então a média de remuneração do eletricista lá na França, se a gente fosse converter as moedas, isso em 2017, mudou já, com certeza. Sim. Mas em 2017, calculando, era a média de 15 mil reais. Uau. O cara que ganhava na média. Então, assim, quando a gente fala com os eletricistas que estão ouvindo a gente, quando eu faço uma pesquisa, a média de ganho é 3.500 reais. Hoje. Quando dá alto. Exatamente. Então, assim, por isso que a gente criou, depois dessa visita dos franceses, a gente criou a imersão eletricista classe A. Sim. E é por isso que a gente tem alguns eletricistas com resultados acima da média, né? Tem eletricistas que estão com 10 funcionários hoje. Sim. Né? Bom, mas esse não é o tema do podcast. O fato é o seguinte, você tem que se importar, você tem que identificar quando dizer não, porque você tem o seu nome para honrar, você tem o seu profissionalismo para honrar, e você tem que fazer coisas que você possa contar para os outros. Com certeza. Né? Fazer coisas que eu não posso contar pros outros, me ferra, pô. Imagina, você chegando em casa, sua esposa, como foi seu dia? Você não pode contar? Então, não é legal. Não é legal. E Everton, ele identificou a hora de dizer não. Mas como falar isso de forma profissional para o cliente? Já é difícil, mas como fazer? Como fazer? Você vai chegar pro cliente que falou assim, faz um gato aí pra mim. Você vai chegar pra ele e falar assim, vou nada! Bom, brincadeiras à parte, né? Você, primeiro que tem vários vídeos nossos e podcasts que nós trazemos para dentro da comunicação com o Eletricista Independente, que nós falamos sobre posicionamento. E não tem nada melhor do que você se posicionar de maneira com que o seu cliente te entenda como uma empresa.
Sim. Então, quando você vai recusar um serviço, falar sim ou não para um cliente, eu sempre tenho que usar o gatilho da razão, né? O que é o gatilho da razão? Eu tenho que justificar o porquê daquele não. Sim. Né? Então eu vou falar para ele, eu vou falar assim, olha, infelizmente não vou poder te atender. E pode ter até 3 motivos para você não poder atender ele, né? Primeiro, você não pode fazer. Estou envolvido em uma outra obra que vai demorar 2 meses. E se você não puder esperar esses 2 meses, então eu não posso fazer. Então eu dou uma razão para aquele não. Pode ter o segundo motivo, que é não sei fazer. Esse é pesado, né? Recusar porque não sabe fazer é complicado. Mas aí tem 2 alternativas. Pode recusar ou subcontratar alguém. Sim. Né? Então, por exemplo, o seu cliente pediu para você fazer a instalação de CFTV. Você não sabe, você pode subcontratar alguém para fazer e cobrar uma margem igual o arquiteto faz com você. Mas, também, eu tenho que falar um não pro cliente, aí eu vou falar para ele, olha, não posso fazer porque esse tipo de serviço e instalação nós, aqui na empresa XPTO, não fazemos e eu não vou conseguir te atender nesse caso. Perfeito. Aqui eu posso fazer 2 coisas. Eu posso te indicar um profissional, você pode dar algumas opções para o seu cliente caso você sinta que é viável, mas se você não conhecer a pessoa que você vai indicar, ainda melhor não. E eu ainda falo o seguinte, se você conhece a pessoa que você pode indicar, então subcontrata ele para que você consiga vender o serviço. Né? Olha, eu vou fazer então o seguinte, eu vou marcar uma segunda visita técnica aqui e aí nós vamos analisar. Aí eu trago aqui a pessoa que eu vou indicar para ele olhar e fazer o orçamento para mim e cobro lá R$3.000, vou colocar uma margem de 40%, 50% e aí mas vai ficar muito mais caro pro cliente? Vai, mas se fechar você ganha dinheiro também, pô. Sim. Né? De forma honesta. De forma honesta. Ah, não é igual ao síndico? Não, pô, você tá vendendo o serviço, o cliente vai te pagar e você vai pagar o cliente. Você não falou pra ele, vende e me dá um pedaço depois. Não é isso. Então não é corrupção, é uma subcontratação. O cliente confia em você, ele te chamou você para aquela precificação. Sim. Então, e está prevista em lei a subcontratação. Sim, então, claro. você está seguro quanto a isso. Exatamente. E tem o terceiro motivo, né? Para quando eu vou dizer não, né? Como é que eu vou dizer não? Tem o terceiro motivo que é quando não é viável. Você falou agora há pouco aqui, né? O eletricista independente, quando ele está andando a passos largos ali, se tornando eletricista classe A, ele já entende que a precificação dele está profissional. E como é que é a precificação dele profissional? No mínimo, ele calcula, principalmente quando ele está trabalhando sozinho, ele calcula da seguinte forma: qual que é o salário que eu quero no final do mês? Que é o que você falou. Quais são os custos da minha empresa? Qual é o lucro que eu quero para minha empresa? Então, vou dar um exemplo, um cálculo matemático básico aqui para a gente entender, né? Imagina que eu tenho aqui, o meu salário, R$4.000. Ok, eu quero R$4.000 no meu bolso. Custos, R$3.000, vamos supor, meus custos mensais, que é o aluguel aluguel do carro, sei lá, MEI, assim por diante, deu R$3.000. 4 com 3, 7 mil, certo? Lucro da empresa, eu quero que minha empresa gere lucro. Então tem R$3.000 de lucro por mês. Por que eu tenho esses 3 elementos? Porque o salário eu tenho que receber meu salário, os custos eu tenho que pagar as contas da empresa, e os custos da empresa, não é os seus custos pessoais. E o terceiro, que é o lucro da empresa, porque é justo que eu invista na empresa quando eu inicio, quando eu abro ela, mas depois ela tem que se sustentar. Sim. Quero comprar um martelete novo. Eu vou pegar a parte do lucro da empresa e vou comprar. Por isso que a gente fala pra galera ter 2 contas bancárias, pessoa física e pessoa jurídica. Sim. Isso é revelador pra galera. Bom, aí o que acontece? Vamos ver a proporcionalidade aqui? Salário, R$4.000. Somando tudo, deu 10 mil, não foi? Foi. Propositalmente, eu falei R$10.000 para que a gente pudesse fazer essa conta agora. R$4.000 de salário significa 40%. R$3.000 significa 30%. E eu falei 3 mil de custo? Ou foi 2? 3 mil de custos. E os outros 3 mil de lucro, mais 30%. Então tem 40% do dinheiro que eu ganho no mês vai ser destinado a pagar meu salário, 30% a pagar as minhas contas da empresa e 30% para pagar, para armazenar o lucro na minha empresa. Legal. Então, todo serviço que eu vendo, a partir de agora, né?
como eu calculei minha hora e tudo mais, eu tenho essa proporcionalidade também. Aí eu faço um orçamento de R$1.000. E meu cliente fala assim, meu R$1.000, faz 700 aí. Bom, eu tô falando essa história inteira porque eu falei que tem o terceiro motivo, que é quando não é viável. Uhum. O que significa tirar R$300 de um orçamento de 1.000? É tirar 30%. 30%. 30%, só para tangibilizar, é como se eu estivesse tirando aqui parte do dinheiro desse orçamento que pagaria minhas contas da empresa ou geraria lucro para a empresa. Você abre mão de pagar as contas ou abre mão de armazenar lucro na empresa? Se a resposta for sim, dá o desconto. Se a resposta for não, não dá o desconto. E provavelmente é não. Provavelmente é não. Porque das duas, uma, ou eu tô negligenciando esses dois valores que eu acabei de falar, ou eu tô abaixando meu salário no final do mês. Sim. Não vou conseguir mais tirar 4.000 porque eu abaixei aqui o meu orçamento. E é por isso tão importante o eletricista saber precificar da forma correta. Exato. Porque senão ele vai chegar nessa hora, faz por 700, ele não vai ter a consciência de onde ele tá tirando esse dinheiro e vai falar, sim. E no final do mês vai sentir vai ter aquela sensação, caramba, paguei pra trabalhar. Só paguei os custos e ainda tô devendo, como assim? Da onde tá saindo? Agora, quando você tem noção da sua precificação, você é um eletricista classe A, pronto, você já sabe, opa, aqui não é viável esse orçamento pra mim, dá esse desconto. Eu posso dar 5%. Você calculou ali, você tem uma margem, você falou, não, 5% eu consigo. Sim. Eu sei que eu consigo, eu posso sim. Aí você entra na parte da negociação. O cliente quer 700, você fala, opa, não dá. Não dá. Não posso. Agora, por quê? Aí você fala o porquê. Eu vou justificar o porquê. Né? Eu vou falar, não dá porque, só pra você ter uma ideia, 30% significa a minha margem de lucro da empresa. Então não posso, de maneira nenhuma, te dar um desconto de 30%. Mas eu posso te ajudar no pagamento. Que tal a gente fazer em 2 vezes, 3 vezes no cartão de crédito? Até 12 vezes no cartão de crédito? O que você acha da gente, sei lá... Eu te dou R$300 de desconto se você comprar comigo os materiais da instalação. Porque os materiais da instalação vai gerar para mim um retorno financeiro também, que aí faz sentido eu te dar R$300 de desconto. Perfeito. Sacou? Então eu tenho eu preciso chegar nesse nível de profissionalismo ali na hora que eu vou fazer uma resposta de não pro meu cliente. E aí eu consigo, com isso, me colocar no meu lugar como profissional, olhar para minha empresa como negócio de fato e não sair dizendo sim à torta e direita. O problema é que quando o eletricista não conhece a precificação, ele não consegue falar não porque ele não sabe que ele está perdendo. Exato. Ele não sabe que está perdendo lucro, não sabe que está perdendo os custos. Aí depois ele fica com aquela sensação de paguei para trabalhar. Exato. Então o paguei para trabalhar significa o quê? Significa a sua incompetência de não conhecer o seu preço. Simples assim. Sim. Me desculpa, mas isso acontece porque você não sabe, a sua precificação está errada, você não consegue ter clareza a respeito de como elaborar um orçamento, e aí, cara, desculpa, mas é isso. A sua incompetência faz com que você pague para trabalhar. Certo? Tem mais um detalhe aqui ainda nessa questão de como dizer não de forma profissional, que é o seguinte, se você está sujeito a fazer algo errado, você vai chegar e vai falar pro cliente, cara, não posso fazer isso. Aquele exemplo que você deu do gato. Cara, cliente, eu não posso fazer isso. Isso é errado. Isso aí é roubo de energia. Então, você pode me pagar o que for. Não posso fazer isso. Isso vai contra os meus princípios. Exato. Ponto final. Tá? Então, ou a questão que a gente falou da corrupção lá. Olha, não posso fazer isso. Isso vai contra os meus princípios. Não posso. Mas aí você não vai fechar o orçamento. Tudo bem, não vou fechar esse orçamento. Everton, mas eu não acho que isso é errado. Tá tudo bem. Eu tô falando sobre a minha concepção. E como eu julgo isso. Eu acho que é errado você receber um dinheiro para ter que devolver parte do dinheiro pro fulano Beltrano. Isso é corrupção. Depois não pode reclamar do prefeito, governador ou presidente que faz essa parada. Né? Sim. Ok?
E os benefícios de dizer não, Everton? Primeiro que é poder dormir e pôr a cabeça no travesseiro e ficar tranquilo, né? Sim. Em paz. Que imagina fazer um gato e ficar esperando a polícia bater lá na sua porta. Exatamente. Nossa. Exatamente. Então, eu tive um vizinho que ele teve não vou falar multa, não sei se é multa o nome, mas a concessionária de energia condenou ele a pagar 30 mil reais por causa de gato. Nossa. Então, assim, eu não sei se o cara consegue provar que foi o eletricista que fez e tal. Uhum. Eu não sei se daria ruim, eu nunca vi nenhum caso assim. Mas que existe a possibilidade, porque você pode responder, Sim. por isso você pode. Então, assim, os benefícios, primeiro, é você poder dormir com a cabeça tranquila, com consciência limpa, e não se preocupar em relação ao que você fez. Segundo, você conseguir, na verdade, saber que as suas decisões estão alinhadas com o que você espera da sua empresa. Salário, lucro e custos aqui sempre organizados. Uhum. E, sei lá, por último, é o fato de você ter certeza que o seu posicionamento não é de um Zé Faísca, seu posicionamento não é de um cara amador, seu posicionamento é de um profissional, de uma empresa de fato. Perfeito. Né? Então, acho que esses são os benefícios que dizer não vai trazer para você como um profissional, os benefícios que você vai ter em dizer o sim óbvio ou o não óbvio, como você falou, tá? Então é isso, tá? E na hora de o cliente, se ele for indicar um eletricista, ele vai falar que você é uma empresa. Se você falou, não, eu não vou fazer um gato por causa disso, disso, disso. Vamos supor que ele, beleza, não vamos fazer um gato. Quero fechar com você. Feche, você faça um excelente serviço. Quando vier a indicação, ele vai falar, cara, ele é honesto mesmo. Falei pra ele fazer um gato, ele não quis. Exatamente. Ele bateu o pé e falou, ele queria até recusar o serviço. Então pode ir com ele, porque ele vai fazer algo honesto com você. É isso aí. Aí tem, talvez algumas pessoas possam perguntar assim, mas Everton, tudo bem, então, ok. Agora, eu devo recusar um serviço onde o cliente pede para que eu faça uma instalação e deixe de fora um item que seria de segurança? Por exemplo, um DR. Bom, aí é o seguinte, né? Você, na teoria, não deveria fazer um serviço que estivesse fora do escopo técnico exigido por norma, que é para segurança, o DR e assim por diante. Só que eu entendo também que é sua responsabilidade alertar o cliente a respeito da necessidade do uso daquele dispositivo. Sim. Então, assim, olha, precisa ter o DR por causa disso, daquilo outro. Eu até teve alguns casos que a gente, no meio das lives que a gente tem aqui, que a gente faz com esse tema para os eletricistas, eu falei, se você não precisar falar para o cliente que vai instalar o DR, não fala. Só põe no seu escopo e faz a venda do serviço. Perfeito. Né? Agora, se eu preciso falar, então o que acontece? Eu vou me organizar para fazer o fechamento de forma adequada e tentar vender para essa solução. Se ele insistir em não fazer a instalação desse dispositivo, aí é um critério que você pode adotar de recusar ou não essa instalação. Eu entendo que muitas vezes quando eu vou fazer um reparo, que é uma simples instalação, tem coisas que está errada ali e que seria certo colocar um DR, mas o cliente abriu mão disso. Agora, é inadmissível, por exemplo, eu pegar a instalação elétrica inteira para fazer e não propor para o cliente colocar o DR na instalação. Então, assim, você não pode, de maneira nenhuma, não propor isso para ele. Mas se é uma instalação parcial que o cliente não quer fazer aquela infraestrutura de segurança, você deixa claro para ele o porquê que aquilo é importante. Sim. E se ele mesmo assim não quiser, eu acho que está tudo bem você fazer sem sem o dispositivo de proteção nesse caso, né? No caso do DR. Você pode fazer até que nem os médicos, né? Quando alguém tá internado e, não, eu quero ir embora, quero ir pra casa. O médico não vai obrigar ele a ficar. Mas ele tem que assinar um termo lá que é responsabilidade dele. Ele que tá decidindo ir pra casa, e não o médico que tá liberando. Sim. Ele pode até fazer, tipo, um termo, o cliente que está solicitando não ter o DR. Sim. Você já tirou, tipo, meio que... Você pode dormir em paz que, tipo, eu fiz tudo, expliquei pro cliente, ele até assinou um termo que... colocando a responsabilidade nele mesmo. Sim. Eu acho que criar um termo para isso é um pouco complicado, porque não é uma prática normal, mas de repente colocar uma observação dentro do orçamento é viável. Sim. Né? Então, o serviço hora contratado, tal, foi realizada a exclusão do dispositivo
DR, em função de solicitação do cliente e tal. Aí eu posso colocar Perfeito. isso como uma observação no orçamento. E aí o cliente pode até dar um visto ali, ó. Pronto. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Eu acho que isso é uma boa prática também. Faz sentido, sim. Uhum. Gabriel, me fala aí. Eu vi você anotando as coisas aí, cara. Aí eu falei, Gabriel roubando meu despertar. Mas me fala aí, Gabriel. Qual foi o seu despertar do nosso podcast de hoje? Que foi um despertar que na hora que você falou pra mim, abriu minha cabeça. Quando você falou assim, ó, não saber precificar mostra a sua incompetência, porque você vai ter que tirar dinheiro de algum lugar, ou do seu lucro, do seu salário, ou dos seus custos. É isso aí. E mostra a sua incompetência, porque no final do mês você vai sentir que pagou pra trabalhar. É isso aí. Não falei que você tinha roubado o meu despertar? Então, meu despertar ele tá alinhado a isso aí também. Eu acho que o meu despertar é o seguinte, né? Quando o cliente diz não, né? Ele tá dizendo sim para novas oportunidades para ele na frente. Porque imagina que pode ser que você fala sim para um serviço que não está te valorizando, para um cliente que não está te valorizando, e aparece um novo cliente naquele momento querendo que você faça uma instalação e ele vai te valorizar e você não pode porque você está ocupado com aquele cliente. Sim. Ixi, a pior coisa, hein? Maria. E aí chegar no final do mês, você sentir que pagou pra trabalhar e você olha, putz, se eu tivesse aceitado aquele cliente... Nossa. É isso. Certo, Leões? E qual foi o seu despertar do nosso podcast de hoje? Comenta aqui, acompanha já nossas redes sociais, então segue a gente. Se você está aqui no Spotify, no Deezer ou nos canais de podcast, então é só você acompanhar também o nosso podcast por aqui. Um forte abraço e nos vemos na próxima quinta-feira. Não tem horário, é no período da tarde, noite, mas quinta-feira próxima tem mais um podcast para vocês. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.